Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, Bruno Alecrim falando, continuando com a nossa série sobre design gráfico. Nesse eu trago algumas dicas de como você pode descobrir qual é a fonte utilizada em uma imagem. Exatamente, mas considere que esse vídeo também poderia ser chamado de compilado das melhores alternativas disponíveis para você fazer isso, porque é o que o vídeo traz para você, as melhores opções que existem hoje. Tá preparado? Então vamos lá. A primeira alternativa, no caso dica, que eu tenho para você são serviços, utilizar os serviços online. Eu não vou entrar no mérito, detalhar aqui como que utiliza esse serviço, que inclusive é a primeira dica, vale a pena você tentar de imediato, porque nós já gravamos vídeos dessas ferramentas. Nesse caso, eu tenho 2 vídeos gravados já. No primeiro, eu apresento essas 3 ferramentas e no segundo vídeo eu apresento esse aqui, que é uma ferramenta mais nova. Inclusive, eles alegam serem a ferramenta mais madura para fazer esse tipo de serviço. O link para esses vídeos você encontra no descritivo. Procure o descritivo para você acessar a playlist que eu criei exclusiva de como descobrir qual é a fonte de uma imagem e você vai ter acesso a esses vídeos. Inclusive, deixa eu fazer um comentário bem bacana, que eu estou curioso para descobrir qual é o mais eficiente deles. Então eu vou gravar um vídeo comparativo, cara. Eu vou pegar algumas imagens bem simples, outras bem complexas, e vou pedir para cada um desses serviços executar diferentes situações, a mesma imagem, naturalmente, e vamos comparar os resultados. E esse resultado vai ser publicado também na playlist que está no descritivo. Beleza. Então, de qualquer forma, a primeira dica de todas, cara, é você considerar utilizar esses serviços, porque eles têm um grau de eficiência razoável e pode ser que já resolva o teu caso. Então, considera aqui, já está aqui o nome de cada um deles. De qualquer forma, lá nos vídeos relacionados, tem um link para você acessar. Beleza pura? Procura aqui no descritivo do vídeo o link. Show de bola. Então, vamos à próxima dica, que tem a ver com a primeira, justamente para que você tenha bons resultados nesse processo, porque se você não tiver as imagens corretas, cara, a verdade é a seguinte, você não vai conseguir utilizar nenhum desses serviços. Para isso, existe a próxima dica, que ela é fundamental que você considere, justamente para utilizar esse serviço corretamente. Qual é a dica? Trabalhe com a imagem apropriada, cara. Vou detalhar isso aqui, que é de extrema importância, senão você não vai conseguir. Mas antes, cara, só fazer um comentário. Caso os nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira, dessa contribuição também é apenas um clique, critério de qualidade para o Google. A gente só pede todo vídeo, porque todo vídeo passa pelas mesmas métricas de qualidade. Então a sua curtida, ela é muito importante, ajuda a gente também e sinaliza de que vale a pena continuar com o projeto. Se você quer que a gente grave mais, a maneira de você dizer sim é justamente com a sua curtida. Então muito obrigado pela sua retribuição, clique. Show de bola. Então vamos lá, cara. O que eu quero dizer com esse papo de imagem apropriada? Vamos pensar no seguinte, os serviços de análise, de descobrir qual é a fonte, esse serviço que eu acabei de mostrar na tela anterior, ele basicamente funciona assim, né? Você pega uma imagem e envia para lá, aí existe um programinha que roda no site e ele vai ler a sua imagem, vai interpretar a sua imagem e vai tentar descobrir qual é a fonte. Certo? Beleza, sendo que quando você faz um design, cara, você pode pegar a fonte, rotacionar, botar em 3D, botar sombra, botar fundo, botar efeito, enfim. E todas essas coisas que você faz na imagem, isso dificulta de uma maneira drástica a habilidade que esses programas têm de interpretar e achar qual é a fonte. Então eu estou trazendo aqui alguns exemplos para ficar claro para você não achar que o programa não presta, porque você está enviando uma imagem e não está conseguindo identificar, porque o computador não tem a mesma capacidade ainda, pelo menos hoje, de interpretar da mesma maneira que nós fazemos, tá? Então deixa eu trazer alguns exemplos que você, cara, desiste de tentar com essas características se a sua imagem tiver dessa forma. A primeira delas, deixa eu aproximar aqui para você entender bem. A primeira delas é o seguinte, tá vendo que o texto tá uma legibilidade clara, tá óbvio, tá muito bem feito, inclusive, layout bacana, tem uma simulação de perspectiva de 3D, sendo que, repara que o texto, como ele não está apenas rotacionado, mas ele está distorcido justamente para simular uma perspectiva 3D. Então o texto está inclinado e distorcido, ainda está quebrado aqui, dando a ideia de que ele está virando ali a quina de um prédio, de alguma coisa assim. Cara, esse tipo de situação o software não vai reconhecer, entendeu? Então esquece esse cenário. Inclusive esse texto directed by, o nome do cara aqui, repara que o texto não está apenas rotacionado, mas ele está distorcido. Isso dificulta de uma maneira drástica, cara. Então você praticamente desiste, a não ser que você pegue a letra e faça uma edição no Photoshop para restaurar, digamos assim, o estado original dela planificado
aí você aumenta as chances. Mas aí você vai ter que fazer uma edição na imagem, né? É um processo aí que vale a pena você considerar se você só tiver esse original. Vamos a outros exemplos. Esse aqui é a mesma coisa, tá vendo? O texto aqui, tanto o texto de cima quanto o texto de baixo, ambos estão muito mais do que rotacionados, sim, distorcidos. Então são situações que não funcionam bem. Já que Vintage, Fleming, aqui muito provável que ele vai conseguir fazer, por quê? Porque é um texto planificado, no fundo liso, ou seja, existe um grau de contraste bem acentuado. Já aqui nessa parte principal, cara, esquece, tá? São situações realmente críticas para você conseguir. Nada impede que você tente e pode ser que você consiga. Se você só tem aquele original, pô, então vai lá e tenta, cara. De repente, pode ser que algum serviço A ou serviço B resolva a tua situação. Então, vale a pena. De qualquer forma, eu estou só te sinalizando para você, nessa dica específica, de que é interessante você fazer, de repente, um tratamento na sua imagem para melhorar as chances do software reconhecer, tá? Vamos a outros exemplos que também não funcionam bem. Justamente, repara aqui que o texto, apesar do texto estar no fundo liso, tudo direitinho, ele tem uma rotação, e é uma rotação sutil. Além disso, esse texto, ele tem aqui, ele me parece ser a mão livre, na verdade. Então, eu nem sei, eu nem posso garantir que esse texto seja realmente uma fonte específica. Lógico que, se você submete esse texto aqui ao software, ele pode reconhecer não exatamente a mesma, mas ele pode te indicar uma fonte muito parecida. E isso pode ser que resolva a tua situação. Então, existem situações mais extremas e existem situações menos extremas como é essa. Mas eu preciso sinalizar para você que não é o ideal, tá? Por isso que eu estou gravando essa dica. Beleza, continuando. Aí você vê aqui a mesma coisa. Stay no matter what. Esses textos também estão rotacionados e tal, inclusive o positivo. Aí você fala, pô, mas o positivo está frontal, não está distorcido, mas as letras estão com tamanhos diferentes. Então, nesse caso, o que eu aconselho você? É você abrir essa imagem no Photoshop, por exemplo, coloca uma guia. Vem aqui, coloca uma guia aqui no P, coloca uma guia aqui no O, aí você, no P no caso, na base do P e do E aqui, enfim, aí você seleciona a letra O, diminui ela até encaixar nessa guia. Depois faz a mesma coisa com S, com I, com T, com I, com V, ou seja, coloca todas as letras na mesma linha. Aí você vai realmente aumentar as chances do software reconhecer o texto que você está utilizando, tá? Então, só para você entender que essas variações que pra gente, o olho humano, consegue identificar com clareza e não tem nenhuma dificuldade para nós que a mesma letra compõe aqui, só está uma maior que a outra, o software de leitura pode ter severas dificuldades. Só para ficar claro isso para você. Vamos a outros exemplos. Mesma coisa aqui também, big words deserve big letters. Essas fontes que estão aqui, repara que é claro para a gente ler, mas o nível de contraste aqui está bem comprometido porque a letra está em negativo, né? É justamente uma letra clara no fundo preto, sendo que, como está com esse efeito de sombra, a letra falta aqui, detalhes aqui do contorno aqui para completar, digamos que o desenho da fonte. Isso dificulta de uma maneira absurda. Ou seja, apesar de estar planificado o texto, ele está muito crítico para garantir uma boa leitura. Isso é importante você ficar claro para você. Então, o que funciona bem? No caso aqui, que funciona melhor no caso, tá vendo? É esse tipo de texto, que está o texto definido, com fundo liso, etc. Ainda assim, o que funciona melhor ainda, que eu aconselho, se você tiver com uma imagem como essa, por exemplo, é você abrir no Photoshop e apertar Ctrl I para você inverter, deixar o fundo claro e o texto escuro, tá? Existem algoritmos que estão mais preparados, digamos, ou programados para funcionar nessas condições do fundo claro com texto escuro, não o fundo escuro com texto claro. Mas eu não posso garantir que todos eles vão funcionar bem ou mal. Eu só estou apenas trazendo essa dica para você, para que você justamente trabalhe com a imagem apropriada. E essas são as dicas. Outra dica interessante aqui é justamente imagens com muito efeito. Vamos olhar a palavra moon aqui, né? Então, ela tem aqui efeito, sombra, contorno, degradê, enfim, tem uma borda em volta. Esse tipo de situação é muito ruído. Mais uma vez, para nós é fácil identificar, mas para o computador ele tem uma severa dificuldade, principalmente para reconhecer o desenho a ponto de dizer qual é a fonte. Tá? Inclusive, essa imagem especificamente da palavra moon, eu vou levar lá para o vídeo que eu falei que eu vou gravar
Se eu não falei, não lembro necessariamente, mas eu vou falar que eu vou fazer um vídeo comparativo, cara. Eu tive uma ideia bem interessante de fazer um comparativo desses serviços aqui, entendeu? Eu vou submeter algumas imagens bem simples, outras mais complicadas. Peço desculpa se eu já falei, mas enfim, não lembro. Então, eu vou submeter essas imagens e eu vou fazer um teste para ver quais que saem melhor. E eu tive a ideia de utilizar algumas imagens, dentre elas essa aqui, pegar a palavra moon, basicamente, recortá-la aqui, né? E submeter essa imagem aqui especificamente e algumas outras. Tipo assim, umas mais simples, outras bem complicadas, no caso a palavra moon também é, para ver como é que essas ferramentas vão se sair e ver quem é quem na verdade, tá? Então, só dando uma dica aí do que eu vou fazer em breve e vou publicar na playlist que já foi gravada, que tá o link aqui embaixo. Beleza. Então vamos para a próxima situação, mesma coisa aqui, né? Aí você vê, please, tell me now, enfim, tem um texto escrito aqui, aí você fala, pô, mas o texto está bem claro, o texto não tem nenhuma distorção, nada disso, realmente não tem nada disso, mas ele tem um fundo que tem um nível de detalhe alto, então o fundo, de uma certa maneira, ele pode conflitar com a letra. Então, se você for pegar qualquer letra que existe, repara que o fundo não é apenas uma texturazinha, são linhas retas e tal. E essas linhas retas vão certamente confundir o algoritmo que faz a leitura. Então, esse tipo de situação é crítico realmente. Como que você pode fazer? Pô, nesse caso aqui, você poderia pegar a ferramenta, por exemplo, a Varia Mágica, selecionar as letras, né? Seleciona uma, copia e cola num documento com fundo preto. Aí faz com a outra, faz com a outra, faz com a outra. E você vai ter uma maneira mais apropriada para o software reconhecer. Entendeu? Ficou aí uma dica. Então, mais uma vez, essa página específica é justamente para trazer para você essas dicas, cara, de como você vai trabalhar com a imagem para você melhorar as chances dele reconhecer. Entendeu? Não adianta lá estar o serviço se você enviar uma imagem que não está apropriada, né? E você não vai achar, não vai ter a resposta que você quer, consequentemente vai ser meio frustrante. Então, trabalhar a imagem para que você consiga o resultado é muito importante. Então, exemplos mais críticos que provavelmente não vai funcionar nunca, eu acredito, nesse momento, né? E exemplos menos críticos, mas que também são problemáticos à direita, beleza? Então, trabalhar com a imagem apropriada é de extrema importância. A próxima dica também muito interessante é siga o rastro da fonte. Quando eu falo isso aí, é mais uma dica pontual sobre um dos serviços que eu listei lá no primeiro slide, cara, que é sobre o Identifonte, porque ele tem uma característica bem peculiar que permite você acessar a fonte, descobrir qual é a fonte, através de outros caminhos. Então, por isso que eu criei essa dica bem pontual, que é justamente, você lembra a parte do nome? Se você lembrar alguma coisa sans, alguma coisa futu, alguma coisa, enfim, fruit, alguma coisa, você lembra de parte do nome, aí você pode digitar parte do nome num desses campos aqui, né? Um deles vai perguntar, você lembra do nome? O outro vai perguntar, você lembra do autor, do nome do autor? Você sabe o nome do autor? Você sabe, parece com qual fonte? Você pode ir navegando aqui, aí você ou digita o nome da fonte, ou clica na fonte parecida. Enfim, é uma alternativa que pode ser interessante justamente para você achar a fonte que você quer. Caso a sua imagem seja muito crítica, né? Tá com uma imagem muito crítica, como aqui no slide anterior. Caraca, e agora? Eu tô com uma imagem detonada. Então você pode, de repente, tentar essa alternativa aqui. Porque você consegue identificar e fala, pô, é parecido com a Frutiger. Beleza, então já clica aqui e você vai seguir o passo a passo. Quem sabe ele não ajuda você a reconhecer qual é a fonte, tá? Então, Identifonte. Lembrando que já gravei um vídeo sobre esse serviço específico. O link está tudo lá na playlist, o link está aqui embaixo no descritivo, tá? Então acessa aqui embaixo para você acessar os vídeos lá e você poder ter acesso detalhadamente a cada tipo de serviço. Pronto, vamos para a próxima dica bem bacana também, é justamente utilizar um app para o seu celular. Essa dica bem pontual, um aplicativo novo, muito legal. Eu já gravei um vídeo sobre esse aplicativo também, que está na playlist também. Cara, ele é bem prático, cara, assim, é o método mais prático que eu acho, porque você simplesmente instala um aplicativo e você, qualquer lugar que você esteja, você pegou um panfleto na rua, você pode, pô, que fonte bacana, fim, tá no trabalho, não está diante do computador, você vai simplesmente fotografar, abrir o aplicativo, fotografar aquela arte, né, e especificar a área que você quer que o software reconheça e ele vai fazer uma leitura ali e vai te identificar qual é a fonte. Bem bacana, é justamente o What's the Font, que inclusive é um aplicativo de um dos serviços que eu já falei lá no primeiro slide. Ou seja, tem um site que ele oferece o serviço para você reconhecer a fonte online, que é esse What's the App, né? Ele te oferece também o aplicativo e te oferece também o fórum, que é justamente um local interessante para você perguntar aos especialistas. Muito legal, que digamos que é a última
possibilidade e a mais eficiente, naturalmente, para você descobrir qual é a fonte. E, inclusive, essa dica tem a ver com a próxima, que está aqui, que é justamente pergunte aos especialistas, cara. Essa dica aqui, como eu falei, é infalível, cara. Por quê? Na pesquisa que eu fiz, eu descobri alguns grupos na internet, alguns lugares, aquela coisa toda, que justamente disponibiliza pessoas que se unem lá em grupos, etc., para participar, dizendo, aí você vê a sua imagem e fala, pô, que fonte é essa? Então tem um grupo que eu descobri no Facebook, um grupo brasileiro, tem um fórum, que inclusive que eu acabei de mencionar, né, esse fórum do site What the Font, que é um fórum bem ativo, já verifiquei lá. Tem um grupo do Flickr também, que trata desse assunto, vale a pena você conhecer. E tem inclusive, cara, um e-mail pessoal, não sei se é pessoal, mas enfim, um e-mail de um desses sites de identificação de fonte. O autor do site disponibiliza um e-mail dizendo, cara, reconhecer fontes faz parte do meu hobby, eu não cobro por esse serviço. Me mande um e-mail com a sua imagem que eu vou identificar a fonte para você, basicamente. E esse serviço também está, o link também está no descritivo do vídeo. Então, tipo assim, tentou lá os serviços online, não funcionou. Fez o tratamento das imagens, não funcionou. Tentou o app, né? Não funcionou, cara. Existe essa linha final aqui, que é justamente perguntar aos especialistas e certamente aí alguém vai poder contribuir, o que é muito legal. Então a gente tem, digamos que, todas as possibilidades distintas que a gente tem listadas aqui, justamente para você descobrir qual é a fonte. E para completar, naturalmente não deixa de ser, apesar de eu ter mencionado várias vezes aqui ao longo do vídeo, vale a pena dizer que eu considero realmente uma dica, que é você acessar a playlist exclusiva que eu criei sobre o tema de como descobrir qual é a fonte de uma imagem. Tá? Porque lá você vai ver detalhes sobre serviços disponíveis, como utilizá-los, indicação do aplicativo que eu já mencionei, onde estão os especialistas com os links, o vídeo detalhado de cada um desses serviços, comparativo entre esses serviços, já mencionei nesse vídeo. Esse vídeo pontualmente não gravei ainda, vou gravar na sequência. É um vídeo muito interessante, que eu estou curioso justamente para ver quem é quem, quais são os serviços que se saem melhor. Vou pegar uma série de imagens, vou submeter aos serviços variados e vou fazer uma análise. E vou gravar isso num vídeo muito bacana. Então vai ser publicado nessa playlist, certo? E por acaso, se o vídeo não tiver gravado ainda, aí já fica o convite para você se inscrever no canal e, lógico, clica no sininho para ser avisado quando o vídeo for publicado. Inclusive, de quebra, você vai aprender mais sobre design gráfico, sobre Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, otimização do sistema, uma série de dicas muito interessantes, conhecimentos super relevantes que certamente vão contribuir com você de alguma maneira. Beleza pura? Então eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. Se contribuiu, já sabe, a sua retribuição é muito bem-vinda, sua curtida, clique, show de bola, muito obrigado. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!